Paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você esteja atento, porque nós temos um adversário que rouba. Cuidado com o que você esteja fazendo neste momento. Bem-aventurado aquele que ouve. Esta semana nós estamos, este mês, aliás, estamos estudando sobre a primeira carta de João. E o terceiro capítulo, nessa terça-feira, eu estive até aqui com os irmãos e a gente comentou alguma coisa, a gente leu o texto, mas me chamou a atenção. E que nós estejamos atentos para a palavra. Do versículo 4, do capítulo 3 até o versículo 10, nós vamos ver 4 razões para não praticar o pecado. Primeira carta de João. Se você tem celular, notebook, fica somente a palavra do Senhor. Nós vemos, irmãos, no início do capítulo 3, a atenção de João, nos chamando, que grande amor, diz aqui, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se tem filhos de Deus, também tem filhos do diabo. Isso João deixa bem claro. E nós devemos estar pensando nisso, porque o mundo que nós estamos vivendo, a palavra pecado está ficando fora do desuso. As coisas estão ficando comuns. O que era escandaloso anteriormente, nos dias de hoje já não está mais produzindo escândalo. O inimigo tem trazido para as pessoas cauterização da mente. E nós devemos estar atentos, como diz João, os filhos de Deus, aqueles que creram em Jesus, porque o adversário, ele está vindo com mais veemência sobre aqueles que querem viver a verdade, porque os do mundo já são dele. Ele vai apenas continuar entretendo eles lá, e nós abramos os nossos olhos. Versículo 4 até o versículo 10 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Irmãos, o versículo 4 nos chama a atenção. Pratica o pecado.
Interessante que o verbo pratica transmite a ideia de transformar o pecado numa prática habitual. Embora os cristãos genuínos tenham uma disposição para pecar, conforme no versículo 1:8, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. João está dizendo que eu, como nascido de Deus, eu tenho a propensão de pecar. Eu sou pecador. E também no versículo, diz aqui, nós vamos precisar confessar os pecados. O versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2, no versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso não é um padrão contínuo na vida deles, na vida do cristão, do nascido, daquele que nasceu de novo, daquele que nasceu de Cristo. O cristão que verdadeiramente nasceu de novo tem um alarme ou um mecanismo de proteção contra o pecado habitual, graças à sua nova natureza. No capítulo 3, no versículo 9, o que diz aí? Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O nascido de Deus, o Espírito Santo habita nele, e ele sabe no momento exato. Romanos 6,12 diz: não reine. O que é reinar? É poder dominante, algo que está dominando, e é pecado. E a palavra nos diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Amém? Nós vimos domingo passado o irmão Fabrício colocar sobre a hipocrisia, não é isso? Nós queremos viver uma vida cristã de fachada, é ser hipócrita consigo mesmo, e muitas das vezes é visto por outros. E nesses versículos que nós lemos, a primeira razão está no versículo 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. O pecado é incompatível com a lei de Deus que eles amam. Se eu amo a lei de Deus, qual é a lei de Deus? É a palavra do Senhor inspirada. O que Ele diz que eu devo ser. Se eu amo a palavra, o pecado não vai fazer parte do meu coração, na minha vida. Salmo 119, tem alguns versículos. Salmo 119, versículo 34 diz assim: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Mais um versículo, 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Mais um, 97, diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículo 12 e o versículo 22. Este texto todo mostra a luta de Paulo, mas eu vou ler apenas o versículo 12. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. 7:12, é 7. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então o que nos chama a atenção, que
O pecado é incompatível com a lei de Deus que eles amam, com a palavra do Senhor, do qual eu medito nela de dia e de noite. A expressão transgressão da lei significa muito mais do que transgredir a lei de Deus. Expressa o sentido máximo de rebelião. Ou seja, viver como se não houvesse lei ou ignorar as leis que existem. Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Irmãos, a geração que nós estamos vivendo é uma das últimas gerações que vai deste mundo. Não dá para entender. Na parte, por exemplo, do pecado de homossexualismo, é uma rebelião contra os princípios de Deus. Então o versículo 4 nos diz: o pecado é incompatível com a lei de Deus que eles amam. Se eu amo a palavra, eu amo o Senhor, de maneira nenhuma o pecado vai poder estar dentro do meu coração, de maneira nenhuma. Amém? A segunda razão para que eu não venha praticar o pecado, o versículo 5 de 3 João. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecados. Atenção no texto, diz: ele se manifestou para tirar os pecados. Os cristãos não podem praticar o pecado, é que ele é incompatível com a obra de Cristo. A segunda razão para que o cristão não venha pecar é o seguinte: não podem praticar o pecado, é que ele que é em Jesus, porque o pecado é incompatível com a obra de Cristo. Cristo morreu para santificar, ou seja, tornar santo o cristão. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que é em Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Efésios 5:25-27. A palavra do Senhor diz assim, na segunda parte do versículo: Cristo amou a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Pecar é uma ação que vai de encontro à obra de Cristo, de destruir o domínio do pecado na vida do cristão. Jesus veio para destruir as obras do diabo na vida do cristão, mas se o cristão der lugar ao pecado, tem de encontro a essa obra do Senhor. Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 1. De 1 até o versículo 15 nós vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque todo cristão verdadeiro, ele foi batizado um dia nas águas, simbolizando que ele morreu. Ele morreu para quê? Para o pecado. Olha, se ele morreu, esse pecado não vai haver, mas vai ter domínio sobre a vida dele mais. Aqui diz a palavra: porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, aquele velho homem que Paulo fala lá, miserável homem que sou, lá no texto, que muitas vezes fala, Paulo teve suas lutas, eu também posso ter, mas ele também diz lá, que a nova vida que Deus deu a ele, e ele entendia isso, para transformar aquela antiga vida para uma vida nova com Cristo. Diz o velho homem para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele, também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha que bênção! É incompatível, nós estamos debaixo da graça do Senhor. O pecado não pode ter domínio. Eu não posso ser escravo. Se está acontecendo isto, é porque eu estou dando lugar. E a palavra do Senhor é muito clara. Cuidado com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós praticamos, porque se temos o Espírito Santo de Deus, Ele vai estar nos mostrando no momento exato. Mas se já estamos cauterizados, cuidado, porque a justiça do Senhor virá sobre a vida. A terceira razão que vamos ter no capítulo 3 está no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso, quer dizer, para destruir. A palavra nos chama a atenção para que Jesus manifestou para destruir o quê? A obra do diabo. Se Cristo habita em mim, as obras das trevas já foi destruída por Jesus. Qual é a terceira razão? É que Cristo veio para destruir as obras do maior pecador, que é Satanás. O diabo ainda está operando, mas foi derrotado. Essa é a ideia que temos que ter. Em Cristo ele já foi derrotado. E se nós estamos em Cristo, o pecado não pode ter vitória sobre a minha vida. Assim que o Espírito me mostra, eu tenho que voltar atrás, pedir perdão e reconciliar com o Senhor. O Satanás foi derrotado em Cristo, e nós escapamos da sua tirania. Chegará o dia em que toda a atividade de Satanás cessará no universo, e ele será enviado para o inferno para sempre. Como diz lá em Apocalipse 20:10, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Um dia será tudo bênção e paz para o mundo, na hora que o Senhor fizer. Quais são as obras do diabo? A gente pode colocar pecado, rebelião, tentação, domínio do mundo, perseguição e acusação dos santos, instigação dos falsos mestres e poder da morte. Então aqui nessa primeira parte nós vimos a primeira razão por que eu não posso pecar: o pecado é incompatível com a lei de Deus que eu amo, é incompatível com a palavra do Senhor que já está no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas hoje a negligência é muito grande. Nós não temos lido a palavra do Senhor como deveríamos ler. Aí o inimigo vai achar vantagens sobre isso. A segunda razão: os cristãos não podem praticar o pecado, é que ele é incompatível com a obra de Cristo. A terceira razão:
é que Cristo veio para destruir as obras do maior pecador, Satanás. Quando o inimigo se aproximar, você lembra que ele já é um derrotado e que nós temos a vitória em Cristo Jesus. Amém? A quarta razão, do versículo 9 do capítulo 3: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que ele é incompatível, né? Por quê? Qual é a razão? Porque o pecado é incompatível com o ministério do Espírito Santo, que concedeu uma nova natureza ao cristão. A razão por que eu não peco, porque agora eu tenho uma nova natureza, uma nova vida. Em João 3, 5 a 8, no Evangelho, diz assim: João 3, um texto bem conhecido que nós temos. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então, o pecado não pode, é incompatível com a obra do ministério do Espírito Santo na minha vida, na natureza. Eu lembro-me quando eu era bem garoto, eu devia ter uns 10 ou 12 anos. Meu pai tinha um Jeep, Jeepinho da Williams, 54, 51. E que alegria quando meu pai ia para... Meu pai era chamado diácono da Igreja Batista, e quando tinha um trabalho fora, né, ele ia com mais outros irmãos, e eu ia sentadinho ali atrás do Jeep. Eu lembro que fui para a cidade de Tarumirim, e um coral cantou. Eu não esqueci do verso, do coro daquele cântico daquele dia: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu nunca esqueci, eu sentado na cadeira, 10 ou 12 anos, aquilo marcou. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A pessoa tem que ser, é nascida de Deus. A obra do Espírito Santo, essa pessoa é nascida de Deus. É quando uma pessoa se torna cristã, Deus a transforma numa nova criatura, com uma nova natureza. A natureza que eu tenho agora, a vida que eu tenho agora, é incompatível com as coisas que estão no mundo, o sistema do mundo. Segunda carta a Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Irmãos, não tem algo que possa dizer como é que a pessoa pode ter duas vidas. É incompatível. O texto chama atenção: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Efésios 2,10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus determinou, preparou para que andássemos nela. Assim, diz assim: os cristãos têm as características de Deus porque nasceram na família de Deus. Essa nova natureza exibe o caráter habitual da justiça, produzida pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 23 a 25, no versículo 23, terá diz assim: domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito, é a capacidade que o Espírito Santo coloca na vida do cristão, que está dentro de nós, para ter capacidade de dominar as coisas que vêm de fora para dentro. E o versículo 24 e 25 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões
e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha o que o texto diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, não há diferença. Eu tenho que andar no Espírito de manhã à noite, agora que eu estou no Espírito. Os irmãos que estão aqui estão no Espírito. Não há momento que o Espírito vai nos deixar, porque Ele habita em mim. Se Ele habita em mim, como eu vou praticar algo que vai entristecer o Espírito Santo, vai de encontro à palavra de Deus? É algo que não entendo. Ou eu sou nascido de Deus, ou não sou nascido de Deus. Nascer no lar evangélico não quer dizer que você é salvo, não. Ou ler Bíblia não quer dizer que você é salvo, não. Ou cantar, tocar instrumento. Você sabe se é nascido de Deus. Nós sabemos, porque a própria palavra nos dá a garantia disso, que o próprio Espírito testifica, o Espírito Santo, nós somos dele. Amém? Aqueles que nasceram de novo permanecem sem poder voltar. Irmãos, eu não creio. Pessoas desviadas do Evangelho, tudo bem, ele pode até desviar, entendeu? Mas ele continua com os seus problemas lá, mas ele é um servo do Senhor. Mas se ele se desviou e foi para o lamaçal do pecado, será que ele experimentou um novo nascimento genuíno? Porque a palavra de Deus diz que quem nasceu de novo, ele permanece, é a Bíblia que diz. Eu tenho exemplo disso na minha vida, eu tenho permanecido, não de mim mesmo, mas que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Desde os 9 anos de idade, eu sinto, eu vejo. Às vezes eu fico pensando, quando eu vejo na Bíblia, Davi, ele diz, eu sou pecador, ele diz lá. Mas como Deus dizia para Davi, um homem conforme o coração de Deus. Você vê a história de Davi, os fatos de Davi, a vida como homem, ele tinha uma particularidade. Eu creio que tem pessoas no mundo, ou muitas pessoas, que elas entendem alguma coisa do coração de Deus, é nada. Quando a Caim matou Abel, por que Abel ofereceu menor sacrifício ao Senhor? Ele tinha mais, algo diferente, que ele foi tocado. Caim também poderia ter oferecido, mas não ofereceu. Mas era maligno, a Bíblia diz que Caim era maligno. Era irmão de Abel, que era benigno, que era de Deus, tinha temor de Deus. Então diz que permanece sem poder voltar ao estado original. Não tem condição. Pois aqueles que realmente nasceram de novo sofrem uma transformação permanente e passam a fazer parte da nova criação. Por quê? 2 Coríntios, lá no texto, né, que a nova semente que agora entrou, ela produziu. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E Efésios 2,10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras são feitas porque a graça de Deus inundou o meu coração, não para que eu tenha méritos diante de Deus, mas porque estas obras é graça do Espírito Santo. Eu vou produzir vida, porque a vida o Senhor tem nos dado. Então, o ministério do Espírito Santo concede uma nova natureza. Nós temos o princípio de vida divina. No versículo 9, a divina semente. Lá no versículo 9 do capítulo 3, o que diz aí? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Irmãos, este versículo aqui, qualquer um que ler este versículo tem temor de Deus no coração. A palavra é literalmente o que está dizendo aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não vive, diz aqui, não vive na prática do pecado. É literal. Se eu leio isso aqui, e se eu estou praticando algo que está entristecendo o Senhor, no relacionamento entre pessoas, ou no relacionamento familiar, ou na sociedade, como cristão, eu vou ter discernimento. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ela produziu algo diferente.
porque eu sou nascido de Deus. A divina semente que Deus concedeu a cada cristão no novo nascimento, quando ele foi salvo. Porque muitas vezes as pessoas hoje, chamado cristianismo, entre aspas, barato, estão levando as pessoas, enganando as pessoas. As pessoas acham que ser salvo é ir para a chamada igreja. E quantas vezes, irmãos, nós conhecemos pessoas fiéis ao Senhor, dão testemunho e tem dúvida na salvação deles, porque as religiões fazem uma confusão na cabeça da pessoa. A palavra do Senhor é muito clara: ou eu sou nascido de Deus ou não sou nascido de Deus. Quem tem o Espírito Santo do Senhor, ele entende essas coisas. 1 Pedro 1,23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, a semente lá do inimigo, mas a semente que vem de Deus, através do Espírito Santo de Deus, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. A partir deste princípio, o cristão não pode viver pecando, tendo o pecado como um hábito. A Bíblia nos chama a atenção: fugir do que? Da tentação. Muitas vezes as pessoas procuram o ambiente, o local, a nova vida que o Senhor nos concedeu, tem concedido à igreja, a qualquer um que confessa o Senhor, ele começa a fazer repulsa contra aquelas coisas que não agradam ao Senhor. A gente tem discernimento dessas coisas. E chegando a uma conclusão, irmãos, existem somente 2 tipos de filhos no mundo. Há um ditado religioso: todos são filhos de Deus. Mas quem não nascer de novo não é filho de Deus, não. E a Bíblia nos chama a atenção a 2 tipos de filhos no mundo: os filhos de Deus e os filhos de Satanás. João aqui diz, a palavra, a bênção da palavra do Senhor, que ela não tem meio termo. A religião pode fazer meio termo, as religiões, mas a palavra do Senhor é direta. Eu tenho que examinar cada um. Eu tenho que colocar como está a minha vida, como está a nossa vida. E aqui nós vemos dois tipos de filhos no mundo: os filhos de Deus e os filhos de Satanás. O que nós praticamos? Porque nada é oculto aos olhos do Senhor. Nada é oculto. Ninguém pode pertencer a ambas as famílias ao mesmo tempo. A pessoa pertence à família de Deus e exibe o caráter divino de justiça, ou pertence à família de Satanás e exibe a sua natureza pecaminosa. Todos nós, irmãos, temos uma experiência com o Senhor. Todos nós temos um marco na nossa vida. Qualquer cristão verdadeiro, ele sabe o dia que o Espírito Santo o transformou numa nova vida. Ele tem conhecimento disso. Ele sabe que dali para frente ele tem lutas, tem dificuldades, mas a semente que agora está dentro dele tem dado capacidade a ele de vencer o pecado. Muitas das vezes dizem: o meio onde se vive leva as pessoas para poderem ir para a iniquidade. Muito bem, acontece. Mas se a pessoa tem um conhecimento do Senhor, ele vai ser guardado. E a palavra nos chama a atenção, porque Deus nos guardará da provação daqueles dias. Cada vez mais, irmãos, nós vamos ver que o pecado, ele vai deteriorando as mentes e os corações. E que o Senhor nos guarde dessas coisas. Amém? Os irmãos guardaram a primeira característica: o pecado é incompatível com a lei de Deus
que eles amam. O cristão que não pode praticar o pecado, por quê? Porque é incompatível com a obra de Cristo que realizou na vida dele. A outra razão é que Cristo veio para destruir as obras do maior pecador, que é Satanás. E a quarta razão, com o ministério do Espírito Santo, que concedeu uma nova natureza ao cristão. Amém? Então nós não temos desculpas diante do Senhor, porque muitas das vezes a morte espiritual na vida da pessoa é porque a prática de algum pecado está rodeando a vida dela. E que o Senhor abra os nossos olhos, e que sejamos guardados, e que tenhamos discernimento cada dia. Amém? Então, a palavra do Senhor nos chama a atenção. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por isso que temos lutas, dificuldades. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Amém? Quem quer permanecer no Senhor? Amém? Glória a Jesus por isso. Permaneçamos no Senhor e na sua palavra. Que o Senhor nos abençoe.